Demorou para sair a súmula do Grenal de sábado, né? Os jogos de ontem já com a súmula divulgada hoje cedo da manhã. E o que diz a súmula do Grenal, hein, Bruno? Pois é, Debona, hoje a súmula do árbitro Rafael Klein entrou lá no sistema da Federação Gaúcha de Futebol e nós podemos ter acesso ao documento oficial do jogo. Que diz, Debona, na área... que é mais importante, ou que gerou mais polêmica, né? A expulsão do auxiliar técnico do Inter, Roberto Ribas. Bom, na área dos cartões vermelhos, Debona, está escrito ali que aos 28 minutos do primeiro tempo, o profissional descrito, né, como Roberto Lampert Ribas, o auxiliar do Inter, foi expulso pelo segundo motivo, ou recebeu o cartão vermelho pelo segundo motivo. Motivo número 384. Empregar linguagem e ou gesticular de maneira ofensiva, grosseira ou abusiva. E aí vem o relato do árbitro, que é após ser advertido com cartão amarelo por reclamação, seguir protestando, batendo palmas de forma irônica e proferindo as seguintes palavras, abre aspas, tá de sacanagem, fecha aspas. Por esse motivo, como consta no artigo 65, inciso 2º, no Regulamento Geral de Competições, o treinador da equipe precisou se retirar e esse é o relato da arbitragem, dizendo que o Roberto Ribas, o auxiliar técnico do Inter, foi expulso porque depois do amarelo, ele ironizou batendo palmas e dizendo, tá de sacanagem. E por isso, acabou então levando um segundo amarelo e sendo expulso. E isso desencadeou, obviamente, a também expulsão do Roger Machado. E Debona, já acrescento aqui, o Inter inicialmente discorda do que está descrito na súmula. Algumas pessoas com quem eu conversei falaram da análise da imagem e de que essas palmas que o Roberto Ribas teria batido em direção à arbitragem antes do segundo amarelo não são palmas, e sim um sinal de que, e eu tô fazendo esse sinal na live, mas descrevo para quem não tá nos assistindo em imagens, é o sinal de uma mão vertical e a outra na diagonal, uma tocando na outra pela entrada que o jogador do Grêmio acertou no Wesley. Essa teria sido a reclamação do Roberto Ribas, é a alegação inicial de algumas pessoas com quem eu conversei no Inter, e aí sim, depois que ele recebe o segundo amarelo, ele bate palmas em direção à arbitragem contestando essa expulsão. A leitura que eu faço, Bruno, de interpretação de súmula, no qual eu não sou nem um pouco especialista, só quem é do meio da arbitragem né? Ela é de que não há gravidade na reclamação do técnico, do auxiliar do Inter para ser expulso. Porque é muito subjetivo dizer que o profissional foi expulso por ter reclamado de forma assintosa. Ora, gesticular, tem muita gente que precisa das mãos para falar, né? Não é necessariamente uma forma assintosa. Isso é a minha interpretação. Se o seu José, a dona Maria que estão me ouvindo entenderem que a reclamação do auxiliar do Inter é suficiente para ser expulso, tá tudo certo. E o debate sobre foi correta ou não a expulsão vai seguir como deve seguir. Assim como o lance do pênalti que foi marcado, e se não fosse marcado não seria nem um absurdo também. Ainda que nosso analista de arbitragem tenha considerado o pênalti de Ori Vasconcelos. Dito isso, falamos muito sobre isso, o Felipe estava na programação ontem, da parte ruim sobre a reclamação de arbitragem. Da forma exagerada e desproporcional com que os dirigentes da dupla Grenal incansavelmente têm falado de arbitragem de uma forma que eu não concordo, embora respeite, não concordo, e que induzem o torcedor, por vezes, a achar que há condicionamento, há favorecimento, há uma espécie de... Um complô, né, de federação, de arbitragem, e isso torna o debate, vou falar de novo pela 1000ª vez a minha opinião, muito raso e pobre. Quando a gente tenta acusar o profissional da arbitragem que na infância era de tal clube. É uma realidade, infelizmente, que a gente vive aqui no futebol do Rio Grande do Sul. E eu não estou falando especificamente dos dirigentes do Inter, aliás, eu estou falando muito mais dos do Grêmio nesse momento, que estão de alguma forma patifando a arbitragem desde a primeira rodada do Campeonato Gaúcho. É pobre, é raso demais. E
Seguimos, vamos projetar daqui para frente. Só rapidinho ainda sobre a súmula, Debona. O Inter está analisando essas imagens e a súmula e estuda, ainda avalia se vai ingressar com uma reclamação formal ou não na Federação Gaúcha de Futebol sobre isso. Que não vai dar em nada, né? E tem um outro ponto ainda que jogar pra torcida. Que pode gerar desdobramento, né? Não foi tão polêmico como a expulsão em si, não foi tão debatido, mas também pode gerar algum tipo de desdobramento. No campo das observações eventuais, aquele sinalizador, né, arremessado da torcida do Internacional e que caiu onde se encontrava a torcida do Grêmio. Isso foi relatado pelo árbitro aos 27 minutos do segundo tempo. Isso foi reportado também ao delegado da partida e comunicado no sistema de som do estádio. Aí vem um relato da arbitragem de que, após a partida, o delegado da partida comunicou à equipe de arbitragem que o torcedor que arremessou esse sinalizador, ele foi identificado e foi realizado um boletim de ocorrência. Toda vez que eu ouço um dirigente da dupla Grenal falar sobre a arbitragem, eu tenho a convicção que eles não querem a melhora da arbitragem. Eles querem o favorecimento da arbitragem. Eles entendem que quando o VAR é chamado para o time adversário está favorecido. Meio que como se dissesse, dê pra gente também. Então, o debate, infelizmente, ele não está em torno da melhora da arbitragem, do melhor uso da ferramenta do VAR. Não, é um debate para favorecer o seu interesse, o seu clube. E acho que a gente não evolui nesse sentido. O Inter terá força máxima em Juí quarta-feira? Essa é a tendência, Debona. E sabe quem é que deixou claro isso? O próprio Inter, apesar de ter acontecido um treino fechado hoje pela manhã no CT Parque Gigante, o Inter, assim como os outros clubes, né, divulgam aquelas imagens das atividades. E um dos vídeos que o Internacional divulgou, Debona, era de um treino, uma atividade em campo reduzido, um chamado mini-jogo, né? 2 times de 11 num campo bem pequeno. Na verdade, 2 times de 10, né? Os jogadores de linha num campo pequeno, bem reduzido, fazendo uma atividade em que a bola sai de um lado, chega do outro, tem finalização, tem todos os atributos normais de um jogo, mas no espaço menor. E olha só a escalação do Inter, Debona, e a gente tá vendo na live, pra quem tá nos acompanhando em imagens, é o time sem coletes, tá? Os 2 zagueiros, Vitão e Vitor Gabriel, mais à frente tem uma linha com Brian Aguirre na direita, Fernando pelo meio, ajudando nessa circulação de bola, e o Bernabé ali, ó, bem na ponta como o lateral esquerdo. Alinhados, Alan Patrick e Thiago Maia um pouquinho mais à frente. E aí, Wanderson na direita, Wesley na esquerda e o Borré no comando de ataque. Ontem teve folga, então os jogadores não estiveram no CT. Hoje o trabalho que basicamente encaminha a escalação e por isso também essa tendência de força máxima, Debona, porque amanhã pequenos ajustes, aquela, né, bola aérea, uma outra questão que o Roger queira ajustar no time. Aí, claro, se alguém sentir o peso também do treino de hoje, visando também a viagem pesada de amanhã de quase 6 horas, aí pode ter uma ou outra preservação como novidade, de última hora. Hoje, Debona, com esse indício, com esse vídeo, com essa escalação, diria que a tendência é de que o Roger repita o time contra o São Luís. O nosso ouvinte Pablo Oviedo aqui no chat, na transmissão, ele diz o seguinte, ele traduz exatamente o que eu tentei dizer há pouco, né? Ele diz o seguinte: o perfil do árbitro nas redes sociais mostra que ele é gremista, seus canalhas, diz o Pablo Oviedo. Pablo, esse é o ponto, é por isso que eu considero quando o dirigente fala de arbitragem nesse sentido, dando a entender que há favorecimento, que há complô. É por isso que o debate é raso. O árbitro Rafael Klein não é gremista ou colorado, ele é árbitro. Aliás, foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro na temporada passada, Pablo. O Bruno Flores não é gremista e o Felipe Duarte não é colorado. O Bruno Flores e o Felipe Duarte são repórteres. Nós podemos debater se houve ou não erro de campo e não entrar nessa ideia de complô. Por favor, não caiam nesse papo. Lamentável que dirigentes tentam induzir, por vezes, o torcedor a acreditar nessa ideia.